Nesse momento, você está em um quarto escuro com medo e dor. Você olha para seu corpo que está com feridas que assustariam qualquer médico. Já não bastando sua carne exposta. Você percebe que partes do seu corpo estão carbonizadas. De repente você escuta um som de porta abrindo. Seu coração começa a bater mais forte e o desespero te consome. Você sabe que eles estão chegando. Você se debate, chora e implora como um último sinal de resistência. Mas, logo percebe que talvez demônios tivessem piedade, mas esses 4 humanos, não. Em 24 de janeiro de 1989, a descoberta de um tambor de 208 litros cheio de concreto, em uma fábrica abandonada, em um canto de um terreno baldio, na cidade de Koto, a leste do centro de Tóquio, contou uma história sinistra, se não impressionante, que durou 44 dias e foi descoberta após 2 policiais interrogarem 2 jovens no dia anterior, por suspeita do assassinato de uma mulher e seu filho. Uma vez na delegacia, os jovens foram separados em diferentes salas de interrogatório. Um dos policiais fez um dos jovens acreditar que o outro havia confessado o crime. O menino, então, disse aos agentes onde encontrar o corpo. No entanto, os policiais ficaram impressionados, pois a pessoa a quem se referiam era uma mulher diferente, que havia sido assassinada há 9 dias. Quando a polícia chegou ao local e encontrou o tambor cheio de concreto, ao manuseá-lo, saiu um cheiro de putrefação de seu interior. Quando quebraram o tambor, encontraram uma menina coberta com um saco e um cobertor, com sinais óbvios de violência, totalmente reconhecível. Uma vez recuperado o corpo, conseguiram encontrar inúmeros sinais de tortura, ossos quebrados e graves danos ao útero. Descobriu-se também que a jovem estava grávida. A violência foi tanta que a menina só pôde ser identificada pelas impressões digitais. O corpo correspondia ao de uma jovem de 17 anos, nascida em Misato, província de Saitama. Ela morava com os pais e 2 irmãos. Era estudante do 3º ano do ensino médio na escola Yashio Minami. Junko Furuta era uma jovem quieta, muito alegre e respeitosa, que se dava bem com todos na escola. Era muito inteligente, destacando-se em todas as matérias da escola. Devido ao seu caráter introvertido, nunca teve namorado ou qualquer tipo de relacionamento com ninguém. Não gostava de sair para festas e não tinha vícios. À tarde, trabalhava algumas horas em uma fábrica de moldagem de plástico, 2 vezes por semana, porque planejava economizar para a viagem de formatura. Todas as noites, a menina voltava para casa normalmente. Porém, em 25 de novembro de 1988, isso não aconteceu. Ao perceberem a ausência da filha, seus pais chamaram a polícia e denunciaram seu desaparecimento. Mas, horas depois, Junko ligou e disse que havia fugido de casa e que ficaria na casa de um amigo, desligando logo em seguida. Naquele dia de novembro, um colega de classe chamado Hiroshi Miyano, obcecado por Junko, estava na companhia de seu amigo Nobuharu Minato. Eles procuravam algo para fazer, vagando pelas ruas da cidade de Misato, pois haviam combinado de se encontrar à noite para roubar alguns negócios e ver se tinham sorte de encontrar algumas mulheres para abusar delas. Por volta das 8h30 da noite, observaram Junko em sua bicicleta enquanto voltava para casa. Hiroshi viu a oportunidade perfeita e disse a Nobuharu que iria derrubar a jovem da bicicleta e correr. E foi o que aconteceu. Quando Junko caiu no chão, Hiroshi se aproximou, sob o pretexto de ter presenciado o ataque, pareceu preocupado e se ofereceu para levá-la para casa. Ela aceitou o gesto sem perceber o plano sinistro que esses indivíduos haviam planejado. Durante a viagem, ele ameaçou a jovem, dizendo que a machucaria se ela não obedecesse. Ele a levou para um armazém próximo, onde a violentou. Quando Junko resistiu, Hiroshi disse que era melhor fazer o que ele estava pedindo, caso contrário, ele a mataria. Ele também revelou que era membro da máfia japonesa Yakuza, que atuava desde o século XVII no Japão. Essa organização é extremamente perigosa, pois suas principais atividades são extorsão, tráfico de drogas, armas e seres humanos. Ao ouvir isso, a jovem não ofereceu muita resistência. Uma vez lá, Hiroshi abusou dela várias vezes. Depois disso, ocorreu-lhe a ideia de ligar para seus amigos Joe Ogura e Yasushi Watanabe para mostrar o que havia feito. Eles sugeriram manter a jovem em cativeiro, para que pudessem fazer com ela o que quisessem. Esse grupo de amigos já tinha uma extensa ficha criminal. Haviam feito coisas semelhantes anteriormente, recentemente privando a liberdade de outra jovem que também foi abusada e depois libertada sob ameaças.
Por volta das 3 da manhã, Hiroshi levou Junko para um parque próximo, onde Minato, Ogura e Watanabe estavam esperando. Quando se encontraram, começaram a ameaçar a garota, dizendo que eram membros da Yakuza e que sabiam onde ela morava. Se ela dissesse alguma coisa ou tentasse escapar, eles matariam toda a sua família. Foi então que decidiram levar a jovem para a casa de Minato, no bairro de Adachi, onde a teriam em cativeiro. Quando chegaram, começaram a humilhá-la e abusar dela em grupo. Assim que terminaram de satisfazer suas perversidades, a esconderam e se revezaram cuidando dela. 2 dias depois, no dia 27 de novembro, o grupo de jovens obrigou Junko a ligar para a família, avisando que estava bem e interrompendo a investigação policial sobre seu desaparecimento. Após a ligação, os pais de Junko entraram em contato novamente com a delegacia, informando que tudo havia sido mal entendido, pois sua filha estava com um amigo da escola. Assim, a polícia parou de procurar por ela. Os pais de Minato chegaram a ver a jovem, mas os agressores a forçaram a fingir que era namorada de um deles. O rosto de Junko estava tão angustiado que os pais perceberam que algo não estava certo. No entanto, nada fizeram, pois tinham medo do filho, que era violento e agressivo. Eles também temiam represálias da Yakuza. Logo, todos na casa perceberam que a jovem estava ali contra sua vontade, mas ninguém fez nada para ajudá-la. O cativeiro de Junko foi um dos crimes mais terríveis já cometidos contra uma pessoa. O local se tornou um ponto de encontro de gangues, pois os jovens convidavam grupos de pessoas, incluindo membros da Yakuza, para atormentá-la, espancá-la e abusar dela. No 7º dia, Junko já havia sido violentada mais de 100 vezes. Eles a deixavam sem comida e sem roupa, humilhando-a de maneiras desumanas. Às vezes, a forçavam a ficar sentada por horas em um freezer, ou a obrigavam a beber sua própria urina. Eles a alimentavam com baratas e a forçavam a se tocar na frente deles, dançar e cantar enquanto era espancada. As torturas eram inimagináveis, incluindo a inserção de objetos estranhos em seu corpo, como uma barra de ferro. Uma noite, Junko tentou escapar, mas seu corpo estava tão ferido que mal conseguiu se arrastar até o telefone. Antes que pudesse pedir ajuda, foi pega. A polícia chegou a retornar a ligação, mas os agressores disseram que tudo estava sob controle, e a polícia não investigou mais. Após isso, os agressores a puniram ainda mais severamente. Eles a queimaram com um isqueiro e a agrediram até ela ter convulsões. Os agressores pensaram que ela estava fingindo e continuaram a torturá-la. Mesmo com seu corpo devastado, Junko conseguiu sobreviver. Mas a brutalidade não parou. Eles a chicotearam, jogaram halteres em seu abdômen e a queimaram para apagar cigarros. Suas mãos estavam tão feridas que quase não podiam ser usadas. As queimaduras infectaram, e ela sangrava sem parar. Estava tão desnutrida e desidratada que não conseguia nem se levantar. A casa cheirava a podridão, e o lugar onde ela ficava estava coberto de fezes e urina. Quando vomitava, era punida por irritar os agressores. O sofrimento dela terminou em 4 de janeiro de 1989. Os jovens queriam se divertir jogando cartas, e mesmo debilitada, Junko conseguiu vencê-los. Furiosos, começaram a bater nela, deixando seu corpo em convulsões. Em meio a isso, a queimaram de novo. Após 2 horas de tortura contínua, Junko perdeu a vida. Só perceberam horas depois. Para se livrar do corpo, enrolaram-na em um cobertor e a colocaram em um tambor de 55 galões, enchendo com concreto. No dia 23 de janeiro, Hiroshi e Joe Ogura foram presos. Durante o interrogatório, um dos policiais fez com que Hiroshi acreditasse que já sabiam de tudo. Pressionado, ele revelou onde o corpo de Junko Furuta estava. Assim, a polícia encontrou o tambor e todo o caso começou a ser desvendado. Durante as investigações, foi descoberto que os jovens haviam cometido outros crimes semelhantes, mas nenhum com tanta crueldade. Quando a notícia do caso Junko Furuta se espalhou, o Japão ficou chocado com o nível de brutalidade e o sofrimento desumano que a jovem sofreu. O caso chamou atenção não apenas pela violência, mas também pela forma como a sociedade e o sistema falharam em protegê-la. Os pais de Junko ficaram devastados, especialmente sua mãe, que desmaiou ao ouvir as atrocidades a que sua filha havia sido submetida e precisou de tratamento psiquiátrico. Durante o julgamento, ficou claro que Hiroshi Miyano era o líder da gangue e o principal agressor. Ele se declarou culpado das acusações de ferimentos corporais graves, mas negou a intenção de assassinato.
Devido ao fato de todos serem menores de idade na época do crime, foram julgados como adolescentes, o que revoltou a sociedade japonesa. Hiroshi Miyano foi condenado a 17 anos de prisão, mas, após um recurso, sua sentença foi aumentada para 20 anos. No entanto, mesmo após cumprir sua pena, não mostrou sinais de arrependimento. Nobuharu Minato, cuja casa foi usada como cativeiro, foi inicialmente condenado a uma pena de 4 a 6 anos, mas a sentença foi aumentada para 8 anos após apelações. Os pais e o irmão de Minato, que sabiam do que acontecia, não foram acusados, apesar de terem tido a oportunidade de salvar Junko. Yasushi Watanabe foi condenado a 8 anos por cumplicidade, cumprindo sua pena em uma instituição juvenil, e Joe Ogura também recebeu uma pena semelhante. A revolta pública foi enorme, e muitas pessoas consideraram as sentenças injustas. A brutalidade do crime, o sofrimento contínuo da vítima e o envolvimento de tantos cúmplices tornaram difícil aceitar que os agressores saíssem tão cedo da prisão. Quando Joe Ogura foi libertado, logo voltou a cometer crimes, incluindo o espancamento de um homem por ciúmes de sua namorada. A mãe de Joe chegou a destruir o túmulo de Junko Furuta, culpando-a por tudo de ruim que aconteceu com seu filho. Shinji Minato também voltou a se envolver em atos criminosos após sua libertação, sendo preso em 2018 por tentativa de homicídio, quando espancou um homem com uma barra de ferro e tentou cortar sua garganta. O caso de Junko Furuta é considerado um dos mais cruéis da história do Japão. Ele serviu de exemplo da necessidade de reformas no sistema de justiça juvenil e de maior conscientização sobre a violência e a proteção das vítimas. Até hoje, a memória de Junko é lembrada, e muitos se perguntam como tamanha brutalidade pôde ter ocorrido sem que ninguém interviesse a tempo. O sofrimento dela marcou profundamente o Japão e continua a ser um alerta para os perigos da violência desenfreada e um exemplo do que o ser humano é capaz de fazer. Se inscreva no canal para mais vídeos como este toda semana.